Olá, bom dia. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira. Eu sou o Padre Marcos Ramalho, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, lá de Americana. E como sempre, falaremos sobre a liturgia desse fim de semana. O 29º, aliás, o 30º domingo do tempo comum. Já estamos praticamente caminhando para o fim do ano litúrgico, né? Então falaremos aí sobre o 30º domingo do tempo comum. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro. O evangelho desse fim de semana é um texto conhecido, sobre o fariseu e o publicano, o cobrador de impostos. Os dois estão no templo, os dois estão em oração. Porém, o fariseu faz um autoelogio. A sua oração acaba sendo um autoelogio, né? Ele elogia a si próprio. E o publicano é aquele que se coloca humildemente diante de Deus, né? Assumindo a sua fragilidade, a sua condição de pecador. Então esse é o texto que vai guiar aqui a nossa conversa. Nós vamos ouvir uma canção, né? Abrindo aqui o nosso programa, a nossa conversa, e eu volto depois dela. Até mais!
Muito bem, você ouviu aí Tesé, o auxílio virá do Senhor. Vamos recordar então os textos que fazem parte desse fim de semana. No Evangelho, como eu disse, é o texto de Lucas. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus conta essa parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era o fariseu, um homem que conhecia muito bem a lei de Moisés, conhecia muito bem a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento. E o outro homem, um publicano, o cobrador de impostos. Alguém que trabalhava para o Império Romano. Alguém que estava a serviço do Império Romano. Os dois estão no templo. Os dois estão em oração. O fariseu reza: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, sou um pecador. Jesus conta essa parábola e, comparando esses homens, diz aos seus ouvintes: esse último, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado, mas o primeiro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Esse é o texto do Evangelho desse fim de semana. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Uma coisa é importante aqui prestar atenção. Lá no início, o texto do Evangelho também diz: Jesus contou essa parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Essa também aqui, né? Esse daqui também é o versículo que orienta toda a nossa leitura. Jesus contou a parábola para os que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então vamos fazer alguns comentários, né? Lembrando o sentido, lembrando o significado desse texto. Coisas que talvez você já saiba, mas nós vamos fazer aqui o esforço de trazê-las ao coração. Fazer com que essas memórias deixem a cabeça e façam, né, se façam presentes no coração. Jesus conta a parábola para os que confiavam na própria justiça. Existem pessoas assim, não é? Pessoas que confiam muito, demasiadamente em si mesmas. Confiam demasiadamente na sua inteligência, confiam demasiadamente nos seus esforços, confiam demasiadamente na sua religiosidade. Pessoas que se orgulham disso, né? Eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro tudo que é correto, eu cumpro todas as leis, né? Existem pessoas que são demasiadamente orgulhosas de si mesmas. Vivem se exaltando, vivem fazendo o autoelogio, né? Vivem enumerando as suas virtudes, os seus esforços. E para os que estão em volta, né, para os que estão perto, a sensação é de que ela se sente superior aos outros, se sente superior à própria família, aos amigos, né? Existem pessoas assim que vivem demasiadamente fazendo a exaltação, né,
de suas virtudes, de sua bondade, né? Todos nós fazemos isso. Todos nós temos essa tendência de nos auto-elogiarmos, né? Todo mundo fazemos isso, todos fazem isso, né? É natural. Nós queremos fazer a propaganda, uma boa propaganda de nós mesmos. Nós queremos que as pessoas tenham uma boa impressão a nosso respeito. Isso é normal, isso é comum. Mas algumas pessoas fazem isso demasiadamente e fazem às vezes com a intenção mesmo de humilhar, de ofender, né? Outras fazem, né, de uma forma tão cega, né, que nunca são capazes, ou que dificilmente são capazes de também enumerarem os seus defeitos, as suas fragilidades, as suas teimosias, né? Esse é um primeiro perigo. Então a parábola aqui é contada para essas pessoas, para esses religiosos que tinham um conceito demasiadamente alto deles mesmos, né? Se elogiam demasiadamente e desprezam os outros, né? Muito bem. Continuando a nossa reflexão, né? Jesus dirige a parábola àqueles que faziam um conceito demasiadamente alto de si mesmos, né? De si próprios. A parábola fala então desses dois personagens, o fariseu e o publicano. Existem pessoas, de fato, né, que se fazem, né, que se exaltam, que se colocam acima dos outros. E aqui Jesus mostra que essa não é uma postura que agrada a Deus. São pessoas que confiam demasiadamente em suas próprias forças, em sua própria inteligência, em sua própria fé. Elas se colocam no centro. Elas são o centro. Elas estão no centro. E quase que a graça de Deus não conta. Ainda que sejam religiosas, ainda que se digam religiosas, ainda que digam que acreditam em Deus e esperam em Deus, ainda assim, no fundo, elas estão no centro. Elas confiam em si mesmas, confiam na sua inteligência, confiam nos seus esforços,
confiam na sua prática, no exercício da prática religiosa. Eu fiz isso, eu faço aquilo, sou eu quem faço tudo isso, sou eu. Esse sou eu, esses muitos eus denunciam que ela está no centro, que a vontade dela está no centro, o ego dela está no centro. No fundo, não há um espaço para a graça, não há um espaço para a presença de Deus, e muito menos um espaço para o outro. Ela é tão centrada em si mesma que não há espaço para mais ninguém, né? E ela acaba desprezando os outros, acaba desprezando aqueles que não são como ela, não pensam como ela, não agem como ela. Essa postura, então, não agrada a Deus, né? É o que diz ali o Cristo. Jesus mostra, na figura do publicano, do cobrador de impostos, o comportamento mais adequado. O cobrador de impostos era alguém mal visto. Mal visto porque trabalhava para o Império Romano. Estava a serviço do Império Romano, o império que subjugava, dominava toda aquela região no tempo de Jesus. Os judeus pagavam não só os dízimos e as taxas para o templo, como também tinham a obrigação de pagar os impostos para o império que dominava toda a região. O publicano poderia ser um judeu. O publicano, o cobrador de impostos, poderia ser um judeu, mas era considerado um traidor, pois estava trabalhando para o império, estava a serviço do império. Esse era o primeiro pecado do publicano. O publicano, sendo judeu, estava a serviço do inimigo, trabalhando para o inimigo. Era assim que eram considerados, né? Inimigos da própria pátria, trabalhando para o império. Não importava o motivo, estavam trabalhando para o império. Esse era o primeiro pecado. Por isso eram mal vistos, né? Por isso o fariseu da história condena o seu colega judeu publicano. Eu não sou como esse. Eu sirvo a minha pátria. Eu sou fiel à minha pátria. Eu cumpro os preceitos da minha religião, né? E por isso o publicano, o cobrador de impostos, está lá atrás, afastado, num canto, envergonhado, porque ele sabe que é mal visto, ele sabe que não é bem-vindo, ele sabe que os seus conterrâneos, ele sabe que os seus conterrâneos o criticam. Por isso ele está ali afastado e a sua oração é mais simples e mais humilde. Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Ele sabe, ele carrega essa culpa de ser um inimigo da própria pátria. Talvez ele esteja trabalhando ali como qualquer pessoa, alguém que precisa sustentar sua família, alguém que precisa sustentar seus filhos, alguém que precisa pôr o pão, a comida na mesa, né? Ele não está fazendo aquilo simplesmente por ambição, ele não está fazendo aquilo simplesmente por querer servir ao império. Talvez ele esteja ali simplesmente, né, exercendo aquela função como qualquer pessoa que quer manter a sua vida, né, manter a vida da sua família, e arrumou aquele trabalho, arrumou aquele ofício. Por isso ele carrega essa culpa, né? Sou um pecador, trabalho para o inimigo, né? Sou um traidor da minha pátria, da minha religião. Por isso a oração dele é mais humilde. Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Então nós temos essas duas figuras. Um que se orgulha demasiadamente, né?
Um que se exalta, né, demasiadamente, e o outro que se humilha. E Jesus vai dizer, esse último, humilde, né, numa posição mais humilde, ele sim merece essa postura que Deus quer. É essa postura que Deus deseja. Uma postura mais simples, mais humilde. Muito bem. Continuando a nossa conversa, essa nossa reflexão, eu vou fazer aqui as amarrações, né? Jesus conta a parábola para aqueles que se autoelogiam. Jesus contrapõe essas duas figuras, a figura do fariseu, né? O fariseu que se coloca no centro, a figura do publicano, do cobrador de impostos, né? Ele que se sente culpado, carrega consigo essa culpa. E Jesus vai dizer que a postura que agrada, a postura que convém, é essa postura do cobrador de impostos, do publicano. Uma postura humilde. É essa postura humilde que abre espaço para a graça. É essa postura mais humilde que abre espaço para a presença de Deus, para a ação do Espírito. É essa postura que convém ao discípulo, aquele que realmente está em busca do reino. Algumas pessoas acham que essa postura mais humilde é muito depreciativa, uma postura de quem se põe para baixo, uma postura de quem se diminui a si mesmo. Algumas pessoas acham que essa postura mais humilde é uma postura, né, de quem não se dá o valor. E hoje existe uma moda, né, existe uma grande moda, onde nós também temos que nos valorizar, nos dar o devido valor, né? É claro que, novamente, né, é claro que a autoestima é bem-vinda, é claro que nós precisamos nos dar o devido valor, né? Por outro lado, também é certo que nós temos esse costume, né, de exaltar as nossas qualidades e esconder os nossos defeitos, né? Mas a questão aqui não é essa. Talvez aqui a questão é o quanto realmente abrimos espaço em nossa vida para a ação de Deus, para a ação do Espírito, e o quanto não abrimos. Aquele fariseu se coloca no centro de tudo, demasiadamente no centro, e quase que não deixa espaço para a graça de Deus. Ele confia nele, na inteligência dele, na maneira como ele vive a religião, na maneira como ele executa a religião, na maneira como ele cumpre os preceitos religiosos. Ele faz as orações, ele paga o dízimo, ele está no centro. É a ação dele que conta. Quase que não há espaço, talvez não exista espaço para a ação do Espírito. O pecador, embora se sinta culpado, o pecador ali, o publicano, ele se entrega, ele confia muito mais na graça de Deus. Eu sou um pecador. Eu sei que eu não estou dentro daquilo que o Senhor espera. Eu sei que eu não estou atendendo às expectativas daquilo que o Senhor espera, né? Senhor, tem piedade de mim. Sou um pecador. Não cumpro os meus deveres como deveria. Ao mesmo tempo que ele reconhece a sua condição, a sua limitação, ele se entrega, é um ato de confiança. Ele se entrega a Deus e confia na misericórdia divina. E não se coloca, né,
Na sua oração, ele não se coloca acima de ninguém. Apenas reconhece a sua condição humilde, pecadora, e se confia a Deus. Se entrega à graça de Deus. Que a graça de Deus cuide dele, porque ele sabe que ele não está ali atendendo suficientemente aquilo que Deus pede. Mas ele abre esse espaço, ele se confia, ele se entrega ao Senhor. E é isso talvez o que Jesus esteja pedindo, né? O quanto de fato nós nos confiamos a Deus, ao Pai, e o quanto de fato nós ainda nos apegamos a nós mesmos. Um exemplo muito bobo, um exemplo que você conhece, eu conheço, nós conhecemos, né? Quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa ruim para mim, para você, a tendência, o risco é sempre dizer: Senhor, faço tudo, cumpro os deveres rigorosamente, e agora me acontece isso. Essa frase é muito simples, mas essa frase revela, né, essa nossa mania, essa nossa ilusão, né? Fazemos esperando de fato algo em troca, quando talvez deveríamos fazer porque é bom, porque é justo, porque é correto. Eu deveria cumprir os mandamentos, eu devo cumprir os mandamentos porque é bom, porque é justo, porque é correto. Ponto. Fizemos o que deveríamos ter feito. Fiz o que eu deveria ter feito. Lembra daquele outro texto, daquele outro evangelho? Quando você tiver cumprido tudo o que foi mandado, você deve dizer apenas: sou um servo inútil. Fiz apenas o que devia ter feito. Fiz o que era correto, o que era justo, o que era bom. Ponto. E não esperar, né? Não colocar nada mais além disso. Fizemos o que deveríamos ter feito. Mas corremos esse risco, temos essa tentação de fazer as coisas esperando algo em troca, de sermos religiosos, de cumprirmos as regras religiosas esperando algo em troca. E esse esperar algo em troca revela que nós ainda estamos no centro. Deus ainda não é o centro. Existem pessoas que buscam a Deus e buscam esperando algo em troca. E existem aqueles que buscam a Deus e simplesmente só buscam a Deus. Nada mais esperam em troca. Isso é uma espiritualidade madura. Essa é a espiritualidade dos santos. É buscar a Deus simplesmente, sem esperar nada em troca. Buscar a Deus porque, de fato, Ele é o centro e deve ser o centro da nossa vida. Pensa nisso com carinho e a gente volta daqui a pouco. Coração ficar cansado de esperar, e se por acaso eu me esquecer de te falar, peço encarecido teu favor pra me encontrar, e mais uma vez o teu amor eu vou cantar. Teus caminhos conheci desde pequeno, tua graça me acompanha sem cessar. Meu coração vai ao compasso do amor,
A minha vida te pertence, meu Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, eu vou cantar os louvores do Senhor. Pois a minha vida muitas vezes tem sofrer, e eu nem sempre posso teus caminhos entender. Mas por teu amor eu sei que ainda é bom viver. Teus caminhos conheci desde pequeno, tua graça me acompanha sem cessar. Meu coração vai ao compasso do amor. A minha vida te pertence, meu Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, eu vou cantar os louvores do Senhor. Nós vamos para o último bloco, encerrando essa nossa conversa, essa nossa reflexão. O Cristo pede essa abertura, o Cristo pede essa humildade, né? Que não é o simples desprezo de si mesmo, mas é esse reconhecimento da nossa condição humana, da nossa fragilidade. E um reconhecimento não para simplesmente se desprezar, mas um reconhecimento onde você se entrega, onde você se confia ao Senhor, onde você se entrega à graça, à ação do Espírito, né? Permitir que o Espírito haja em você, haja em nós. Eu queria falar aqui um pouquinho da primeira leitura também. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35. Eclesiástico vai dizer o seguinte: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em juízo do pobre. Ao contrário, ele escuta as súplicas dos oprimidos. O Senhor jamais despreza a súplica do órfão ou da viúva, quando essa desabafa suas mágoas. Eclesiástico começa com essa certeza. O Senhor está atento à oração dos simples, o Senhor está atento à oração dos pobres. É essa a certeza do autor de Eclesiástico. O Senhor está atento à oração do simples e do pobre. Novamente, né, algumas pessoas achavam que a oração do simples e do pobre não era ouvida. Talvez a oração dos mais ricos, dos mais afortunados, dos sortudos, afinal de contas, se são ricos, se são afortunados, é porque são abençoados, têm a graça de Deus. E os outros, se são pobres, é porque não são abençoados, não têm a graça. O autor de Eclesiástico não trabalha com isso. Ele afirma o contrário. O Senhor não faz essa distinção. O Senhor escuta a oração de todos e escuta também a oração do simples, do pobre, do oprimido. Escuta a oração do órfão e da viúva. Ele escuta, ele não faz distinção.
né? Talvez aquele fariseu do Evangelho, talvez aquele fariseu considerasse que a oração dele seria melhor ouvida e a oração do publicano, do cobrador de impostos, seria menos ouvida. É isso que ele está dizendo, né? Senhor, eu não sou como o cobrador de impostos. Eu cumpro os mandamentos, né? Então a minha oração é muito melhor. A minha oração será mais ouvida. A oração daquele homem nem tem tanto valor, né? É um pecador, é um cobrador de impostos. Guardando aqui as devidas proporções, né? O que Eclesiástico está dizendo muitos anos antes é isso. Deus não faz essa distinção. Deus escuta a oração do pobre, do simples, do pequeno. Deus escuta a oração do órfão, da viúva, do oprimido. A distinção não é feita por Deus. Essa distinção é coisa humana, nasce do pecado humano. Eclesiástico ainda vai lembrar: quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas chegarão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, e enquanto não chegar, não terá repouso. A súplica do pobre chega até as nuvens, e chega até o Altíssimo, para que o Altíssimo realize a sua justiça, faça o seu julgamento. A certeza de Eclesiástico, a oração do simples e do pobre nunca é perdida. A oração de quem se entrega, de quem se confia a Deus, nunca é perdida. A oração de quem se abre à graça, de quem se abre à ação do Espírito, nunca é perdida. E é essa oração, é essa postura que o Senhor deseja, que o Senhor pede. É isso que cantaremos também no Salmo desse fim de semana. O refrão do Salmo vai dizer exatamente isso. O pobre clama a Deus e Ele o escuta. O Senhor o liberta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Repetindo, o pobre clama a Deus e Ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. É o refrão do Salmo desse fim de semana. Guardem isso com carinho, pensem nisso com carinho, A humildade, essa abertura para a graça, essa oração confiante, essa certeza de que Deus escuta essa oração, de que Deus está atento aos pequenos e simples. Tá? Pensem nisso com carinho. Nós vamos ouvir aqui mais uma canção na voz do milionário José Rico, uma canção conhecida também, e a gente volta daqui a pouco para encerrar o programa. Milionário José Rico, O Último Julgamento. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou.
você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar os seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, você ouviu aí Milionário José Rico, O Último Julgamento. Música bonita, música conhecida, falando, né, desse julgamento, né? Estar na presença de Deus, tomar consciência de quem é, do que faz, de como vive e abrir-se para a graça, abrir-se para a ação do Espírito. Pensa nisso com carinho. E olhar nos meus olhos e me encarar. Vamos pedir a Deus a graça de viver essa experiência, de viver esse caminho. Vamos pedir a Deus a graça de caminhar nessa humildade, nessa confiança. E que Maria, a Virgem, que ela nos ensine também essa oração humilde e confiante. Eu me despeço de você, um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Até mais.